Essa é a frase que eu deixo para você comentar. Eu vou falar a verdade aqui. O São Paulo foi humilhado hoje. O São Paulo foi humilhado pelo Mirassol. O Mirassol mereceu, e quem sabe até mais gols. Tem o detalhe do pênalti, né? Que na minha visão o jogador participa do lance, tá impedido. Mas e foram 2 gols de pênalti, mas os 2 foram pênalti. Né? A gente reclama quando é contra a gente, e quando as coisas acontecem, a gente fala a verdade, que para nós não tem problema nenhum, não. Mas o São Paulo foi humilhado hoje. Eu acho que o que está acontecendo com o São Paulo é uma vergonha para todo mundo. Né? E faltam 9 jogos ainda, JP. Esse time tem que se reerguer. Esses jogadores têm que se reerguer. Os mais experientes têm que chamar pelos mais novos agora, tem que se reerguer. Faltam 9 jogos ainda. Faltam 9 jogos. Jogos difíceis, jogos importantes. Né? Então, esses jogadores, e o próximo já é muito difícil, mesmo sendo em casa, é contra o Bahia. É um time que está lá em cima na tabela. Jogo muito difícil. E a gente está sendo humilhado. O São Paulo está sendo humilhado. Você toma 2 gols do Grêmio, você toma 3 do Mirassol. Cara, tá realmente uma vergonha. Hoje a minha análise fica até meio clubista, né? Fica uma análise limitada, né? Fria da situação. Porque hoje está sendo uma análise muito mais de torcedor que tá sendo humilhado e tá passando vergonha. É isso que o São Paulo tá fazendo com a gente, JP. Desculpa aí. É isso, fim de papo, 3 para o Mirassol, 0 para o São Paulo, mais uma vergonha, né, para a lista que o São Paulo vai enchendo cada vez mais, né, o São Paulo que vai acumulando vexames nos últimos tempos, muito por conta da sua péssima gestão. O campo reflete o que é feito fora dele. E fora do campo, o São Paulo tem uma gestão ruim, uma gestão que não tem convicção de nada, que não tem competência para avaliar trabalhos, para avaliar jogadores, para contratar jogadores que podem ajudar o São Paulo dentro de campo, uma gestão que gasta o que o clube não tem para contratar jogadores que não conseguem entrar em forma para jogar, porque tem um departamento médico, uma preparação física, enfim, uma parte médica como um todo muito ruim, muito aquém do que pede um clube como um São Paulo Futebol Clube, uma gestão que vende jogadores da base a um preço ridículo, a um preço que a gente, se juntar, né, todas as vendas do São Paulo, não dá um zagueiro medíocre vendido pelo rival. Então é uma gestão que comete esse tipo de erro, vende jogadores a esse custo, né, bizarro, com esse dinheiro usa de argumento para falar que reduzimos a dívida, reduzimos em 50 milhões de dívida, mas vai ter que vender mais jogadores ainda, porque se não vender mais jogadores vai terminar em déficit, né? Usa isso de argumento. Faltam 3 meses de ano ainda e o São Paulo tem que vender mais jogadores para conseguir terminar talvez o ano em superávit, porque a gestão não consegue administrar o clube bem financeiramente para terminar com as contas em ordem, com as contas em dia. O São Paulo que deve direitos de imagem, isso é falado abertamente, com tranquilidade. Isso é natural do futebol, isso não é natural coisa nenhuma. Você dever direitos de imagem, eu tenho certeza que o Mirassol não deve. Eu tenho certeza que o Palmeiras não deve. Eu tenho certeza que o Flamengo não deve. Porque são clubes organizados financeiramente e aí esportivamente também acabam sendo organizados por consequência. É uma gestão que sucateia o clube, sucateia a Cotia, porque o grande ativo do São Paulo, Cotia, vira algo descartável, que são jogadores que se destacam ali e são vendidos por um preço muito baixo. Uma negociação para você vender o fundo de Cotia, 30% de Cotia por 250 milhões de reais. Que é um valor também bizarro por 30% do maior ativo que o São Paulo tem. Uma negociação que pode colocar o futuro do clube ainda mais em risco do que já está. Você vende esses jogadores da base que se destacam, que poderiam ser muito bem utilizados nesse ano, e aí você repõe, entre aspas, né, com jogadores com 30 anos ou mais, que tem, por exemplo, Rigoni, 7 gols nos últimos 4 anos. Você tem jogadores ali com 30 anos ou mais que não conseguem ter um ritmo de jogo adequado porque a preparação física não é adequada, a estrutura do clube não é adequada para ter esse tipo de jogador. Então o São Paulo é recheado de jogadores com 30 anos ou mais que não estão bem fisicamente ou tecnicamente, ou as duas coisas, né? Que às vezes não conseguem nem estar à disposição na temporada. Você tem um Oscar que ganha praticamente 3 milhões de reais por mês, não consegue entrar em ritmo. Um cara que teve 4 lesões ao longo de toda a carreira, esse ano já machucou 4 vezes. Não consegue jogar ao lado do Lucas, que é o segundo jogador mais bem pago do elenco e tido como o melhor jogador do time, né? E deveria ser o melhor jogador do time. Não consegue também entrar em forma. Os dois não conseguiram atuar juntos no Campeonato Brasileiro por conta da incompetência do departamento médico como um todo do São Paulo. O Lucas não conseguiu se recuperar bem. Oscar se machucou várias vezes, também não conseguiu se recuperar. O São Paulo que perdeu 4 centroavantes nesse ano por lesão. Não tem mais Rian
Caleri e André Silva para essa temporada, perdeu também recentemente o Dineno. O São Paulo que trouxe o Wendel, faltou quase dar o Morumbis para trazer o Wendel no início da temporada, porque não tinha lateral esquerdo à disposição, aí foi às pressas correr atrás do Enzo Dias, que foi um achado. Ainda bem que tinha o Enzo Dias, porque o Wendel também é outro que não conseguiu entrar em forma fisicamente nesse ano. E não vou nem colocar a culpa estritamente no jogador, porque o São Paulo, senão eu vou culpar todos os jogadores, né? Porque todos os jogadores já tiveram problema físico aqui no São Paulo. Porque o São Paulo não tem uma estrutura adequada, não tem profissionais adequados para colocar esses caras em forma. O São Paulo, que era referência outro dia, que trazia jogadores da Europa para se recuperar aqui, hoje traz jogadores que não têm histórico de lesão e eles não conseguem ter uma recuperação adequada. Então é o seguinte, meus amigos, tudo que acontece dentro de campo hoje, a gente pode discutir falha de jogadores X ou Y, falha de técnico X ou Y, né? Os técnicos que passam por aqui, Zubeldia, Crespo, Dorival, Rogério Ceni, Carpini, jogadores tantos que passaram nos últimos anos aqui, e claro que eles têm sua parcela de culpa, os seus erros, né? Hoje o Crespo para mim mexeu mal no time, para mim tem errado em algumas coisas que tem decidido aqui dentro do São Paulo, mas a gente sempre vai ficar nesse ciclo, porque fora de campo, na sua gestão, o São Paulo não tem competência. O São Paulo tem uma péssima gestão. E isso vai refletir também dentro de campo. Ricardo Senna, deixo com você o pós-jogo. Bom, gente, eu não vou me prolongar muito, porque eu acho que muito do que a gente fala em todos os jogos, eu acho que é o que a gente vai repetir até a temporada, né? Só para não esquecer de ninguém mesmo, né? E aí pedir para você ficar nessa live, porque a gente ainda vai ter o pós-jogo com o Léo e com o Matheus, até para a gente ouvir coletiva, se tiver, zona mista e tudo mais. Mas eu queria, assim, sempre postar alguns pontos aqui rapidinho, só para não prolongar muito. Elenco, cara, jogador que não tiver com essa consciência, que tiver com essa coisa de, larguei a mão, putz, eu tô ofendido por isso, aquilo, alguma questão que faça com que o trabalho de cada um não seja entregue, não tem que estar no elenco pro ano que vem. Primeira coisa. Então, assim, jogador que não entende o tamanho dessa camisa, primeiro que tem uns que não deveriam nem estar aqui, mas aí é a diretoria. Mas jogador que não entende o tamanho dessa camisa, a importância dela, e que faz corpo mole em algum momento, ou que larga a mão, não tem que estar aqui. Eu acho que isso é facilmente identificável por quem trabalha no clube. Esse é o meu ponto, pro elenco. Da parte do treinador, eu falo o seguinte: o Crespo tem errado nas substituições algumas vezes. Hoje, por exemplo, quando ele escolhe o Rigoni, para mim é um erro, mais uma vez, dele. Na escalação inicial do time, eu não acho que ele errou. Não acho que ele errou. Ele foi com o que tinha ali. E os jogadores que, desde o primeiro momento, desligados e tudo mais. Agora, o fato da gente, e eu pelo menos, e outros amigos aqui do Arquibancada, sempre se posicionarem de que não adianta só trocar técnico porque o problema é outro, não isenta ou assina um atestado de que Zubeldia teria que ser o técnico. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então tem um monte de abutre aí que, então a culpa não era do Zubeldia, era também do Zubeldia, como foi a parte do Carpini, como foi a parte do Dorival, como foi a parte do Ceni, como tem a parte do Crespo, todos têm sua parcela. O trabalho do Zubeldia bateu no teto, então supere. Se você é apaixonado completamente pelo Zubeldia, troca de time, tem outro tricolor aí que ele está dirigindo, você pode ir lá. O que a gente fala aqui é o seguinte: o Zubeldia tinha a sua parcela de culpa, o trabalho dele bateu no teto. Agora, a maior parte da culpa, ela não é de jogador ruim que veste a camisa do time, porque quem traz o jogador ruim não sou eu, não é o Zubeldia, não é o Crespo, não é o Ceni. Eles podem indicar jogadores, mas quem assina ali, quem traz, de novo, Júlio Casares, Carlos Belmonte, Muricy Ramalho, Rui Costa, Chapecó, sei lá, todo mundo que está no conselho, todo mundo que está na comissão de futebol, enfim, todos eles que fazem a gestão péssima do São Paulo. Se o São Paulo hoje é o bobo do rolê, é o bobo da corte, a culpa é de todos eles. Então o torcedor, ele não pode se esquecer disso. Você deve criticar jogadores quando eles merecerem, deve criticar Hernan Crespo nos erros deles e tudo mais, mas não esqueça quem é o maior culpado de tudo isso. Não esqueça quem se esconde atrás de demissões de treinadores ou de, notícias plantadas na mídia, influenciadores, não sei o que quer que seja, blogs, sei lá, o que quer que seja. Porque toda profissão tem gente boa e ruim.
Tem muita gente que vem fazendo um trabalho honesto, decente, muito bom na mídia são paulina. Mas você sabe, você consegue perceber quando tem notícias, narrativas plantadas para você culpar um e omitir ou isentar outros. Então não se esqueça que quem é culpado pelo fato do São Paulo ter pulado de uma dívida de 500 milhões para 1 bilhão e pouco, quem é culpado por fazer com que o São Paulo hoje venda jogadores da base a preço de banana, quem é culpado por fazer com que o São Paulo traga peças de reposição de nível péssimo, técnico, tem que ser cobrado, tem que ser criticado a todo jogo. E quem está fazendo de tudo para que o São Paulo não jogue nem no Morumbi, porque vai ter o último jogo do ano contra o Bahia sábado, é justamente quem não quer você lá para criticar e para lembrar o nome deles, porque é muito mais fácil pegar e falar, ó, culpa o treinador, olha, fulano dá entrevista para tal lugar e fala, o treinador ele tá tristinho, ele tá desanimado, ele não entendeu o futebol brasileiro. Isso já aconteceu algumas vezes, vocês já viram aí com outros treinadores que já passaram. Então, começa a pensar que essa crítica, a fúria que você tem de ver o São Paulo ser humilhado desse jeito de hoje, ela tem que ir para quem é o verdadeiro culpado disso. Toda a gestão do São Paulo merece todas as críticas pesadas, todos os protestos pesados. Tem que ser direcionado para a presidência do São Paulo e para a diretoria do São Paulo, que além de fazer o torcedor do São Paulo fazer um papel de trouxa, de otário, como está fazendo, estão, para não falar outra coisa, ferrando a parte financeira do São Paulo. E hoje o São Paulo não tem condição de contratar jogadores meia boca. O São Paulo tem condição de trazer jogadores bichados, ruins, aposentados para reforçar o time. Então, não se esqueça. Você pode e deve, eu vou repetir, você pode e deve criticar jogador que erra passe de meio metro, jogador que, vai dar um carrinho com o pé mole, treinador que erra substituição, que faz mudança errada, você pode e deve fazer isso. Agora, não se esqueça de quem é o verdadeiro culpado. Não se esqueça. Eu vou passar o pós-jogo agora. Muito hoje, para não ficar um vídeo repetitivo, né? Porque toda vez a gente vai falar do quanto esses jogadores são sem vergonha, do quanto esses jogadores são não tem brio, o quanto eles são acomodados, o quanto é nojento ver o São Paulo jogar, o quanto é nojento esse presidente, o quanto é nojento essa diretoria, o quanto o São Paulo é podre, o quanto o São Paulo apodreceu nas mãos dessa laia que está no São Paulo hoje, desde presidente, diretor de futebol, jogador, todo mundo, essa laia aí que destrói o São Paulo dia após dia. Para não ficar um vídeo muito repetitivo, eu queria fazer um pedido de coração para o presidente Júlio Casares, a quem eu considero o pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube. Essa gestão nefasta, essa gestão nociva ao São Paulo, ela vai causar danos por muitos e muitos anos, gente, não se iludam. Ela vai causar danos por muitos e muitos anos. Porque o que esse cara fez no São Paulo, o que ele construiu, entre aspas, no São Paulo, vai demorar anos para ser desconstruído e para se reconstruir algo importante, algo relevante no lugar. Então eu queria apelar mesmo para o lado, pelo menos que ele diz que né? Torcedor do São Paulo Futebol Clube. Casares, o recado direto para você. Se você tem um mínimo de sentimento pelo São Paulo, se você tem um mínimo de sentimento como torcedor, que você disse que foi torcedor de arquibancada, que você ia com seu pai assistir os jogos do São Paulo, se você tem um mínimo de sentimento pelo clube, pela instituição que você está destruindo, há anos que você está destruindo, não só nesses 4 anos e pouco, renuncia do cargo. Sabe o que você faz? É porque você é um cara inteligente. Eu não acho que você seja um cara burro. Você é um cara inteligente. Você não estava aí. Porque pena que as suas articulações, a sua maneira de agir são nefastas para o clube. Mas você não é burro. Você não é burro. E eu tenho certeza que dentro do clube, eu acredito que exista, porque eu conheço gente muito melhor do que você. E principalmente, não só melhor que você, porque melhor que você não vai ser muito difícil de achar, né? Se você procurar, você tem na portaria aí do prédio, do São Paulo, não sei, qualquer lugar vai ter alguém melhor do que você. Mas eu acho que você podia escolher alguém para ficar no seu lugar. Porque o nome do seu vice-presidente, não sei nem o nome desse cara, ele é tão patético,
Essa diretoria, você, o vice-presidente, Belmonte, vocês são tão patéticos que nem o nome do vice-presidente eu sei. Eu não vou dar eu vou dar um Google aqui para saber o nome de quem é o vice-presidente. Até porque se ele é seu vice-presidente, não vai adiantar nada ele ficar no seu lugar. Não vai adiantar nada. Se você é o presidente, ele é o vice, imagina como é bom o vice. Mas eu tenho certeza que dentro aí do São Paulo deve existir, eu acredito que exista, porque eu conheço algumas pessoas e quero acreditar que essas pessoas estariam dispostas a assumir o clube hoje e evitar a falência e a destruição total do São Paulo, que é isso que é para isso que a gente está caminhando na sua mão, Casar. Você está levando o clube à falência e à destruição completa do São Paulo Futebol Clube. Por isso, eu acho que você podia reunir um grupo de pessoas, um grupo de gente interessada, não estou falando de oposição, de situação, dentro dos critérios de capacidade, porque eu acho que não deve ser difícil fazer isso. Escolher gente melhor do que você para cuidar do São Paulo não deve ser muito difícil. Mas para isso, você precisa deixar a sua vaidade de lado. Você precisa olhar para o São Paulo Futebol Clube, que você diz que ama, e eu estou falando numa boa mesmo, gente, estou falando numa boa. Você precisa olhar para a instituição e se dar conta mesmo e admitir que você está destruindo o São Paulo Futebol Clube. Você, as outras gestões, das quais você fazia parte, vocês estão destruindo um dos maiores clubes do mundo. Por tudo que vocês fizeram. Eu não vou listar aqui a quantidade abissal de cagadas que vocês fizeram durante essa gestão. Eu não vou citar aqui porque o vídeo não pode durar até domingo que vem. Mas você sabe o quanto você errou. Você sabe o quanto você é incompetente. Você sabe, porque não é possível que você coloque a cabeça no travesseiro e ache que você é bom naquilo que você faz. Não é possível que você não tenha noção da destruição que você está causando ao São Paulo. Na sua gestão, com as pessoas que você colocou em determinados cargos. Eu não quero acreditar, porque se você não consegue enxergar, é um problema patológico isso, é uma doença. Você realmente é doente se você não consegue enxergar. Eu acho que ali, para os mais idiotas, para os mais imbecis, você vai falar, não, eu sou bom, eu sei que você vai falar o discurso Rolando Lério, que tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita até hoje no discurso Rolando Lério. Mas eu sei, eu tenho certeza disso, porque eu já conversei com você pessoalmente uma vez, eu tenho certeza disso. Você não é doente, você não tem problema da cabeça. Você sabe que quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que você é péssimo, que você é o pior da história e que você está destruindo o São Paulo Futebol Clube. Você pode até usar como argumento para você mesmo que você que você tenta, que você trabalha, que você pode até usar isso de argumento para você. Para mim não cola. Mas se você está usando de argumento para você mesmo, para tentar dormir à noite, perceba que isso é mentira. Isso é mentira. Mesmo que você faça tudo, não está adiantando nada o que você está fazendo. E não vai adiantar, porque você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque você não tem capacidade para ser presidente do São Paulo Futebol Clube. Eu também não tenho. Por isso que eu nem penso em ter cargo político no São Paulo, não quero nada do São Paulo. Mas você também não tem. E você está no São Paulo hoje, Casares. Você está no São Paulo hoje. E você tem os instrumentos para que outras pessoas, com novas ideias, com mais capacidade do que você, tentem salvar esse clube do abismo. Você tem as condições hoje, você tem a caneta na mão para fazer com que isso aconteça. Só que para isso, Casares, você e a sua turma, que eu vou chamar carinhosamente de turma, vocês precisam desaparecer do São Paulo. Vocês precisam desaparecer do clube. Você e a sua turma, vocês não podem apitar absolutamente mais nada no clube, mais nada. Porque tudo que vocês colocam à mão no São Paulo Futebol Clube é destruído. Tudo que vocês colocam à mão é destruído. Vocês são um Midas ao contrário. Eu acho que, para começar, eu só vou te dar uma dica de torcedor. Eu não sou ninguém para dizer, para falar sobre administração. Mas eu acho que uma dica como torcedor, coloque no seu lugar uma pessoa ou um grupo de pessoas que tenha capacidade e coragem de cobrar esses jogadores. De cobrar Milton Cruz, de cobrar Muricy,
de cobrar Rui Costa. Esses caras nem deviam estar aí, né? Porque eu acredito que eles também deviam pedir demissão junto com você. Você demite todos eles e renuncia. Eu acho que é o básico que você devia fazer. Mas a outra, quem for ficar no seu lugar, precisa ter uma postura de cobrança. Porque o que a gente vê no São Paulo hoje, eu acho que é o maior problema da instituição São Paulo Futebol Clube, além de todos vocês, os incompetentes, é a falta de cobrança, porque vocês não têm capacidade e não têm moral para cobrar os jogadores. Vocês chegaram a ver, meus amigos, chegaram a ver uma imagem de um treino do São Paulo recente, acho que foi ontem ou anteontem, os jogadores saltando sobre uns aparelhos, sabe aquele aparelho de atletismo, que o cara, corrida de barreira, era um aparelhinho um pouquinho menor. Eu queria que você, na internet tem, você vai achar com tranquilidade, eu queria que você visse como os jogadores do São Paulo estão saltando aqueles obstáculos. Gente, você já jogou futebol bêbado? Você já jogou futebol de ressaca? É exatamente igual que os caras estão fazendo. Eles não estão nem aí. O Luciano, ele vai pular um negócio, ele bate com a canela no negócio. Ele está andando. Eles não vêm correndo para pular. Eles vêm andando. Estica a perna, passa a perna por cima. E o Luciano dá uma canelada em cima do aparelhinho que tem que saltar. Você acha que jogadores que estão treinando desse jeito são cobrados? Jogadores que estão fazendo essa campanha podre no Campeonato Brasileiro, você acha que eles são cobrados? E sabe o que vai ser pior, Casares? Sabe o que vai ser pior nesse vídeo? Uma das coisas piores que vai ter? Vai ter torcedor que vai vir falar aqui do Reinaldo. Que o Reinaldo é o exemplo máximo, ou um dos, né? Exemplos máximos da falta de cobrança que o São Paulo sempre teve. É o jogador vida que segue, né? O paneleiro, que para quem não sabe, o Luciano foi num programa de televisão aí que adora puxar saco de jogador e falaram, né? Que o Luciano falou que quando o Caleri chegou ele quis bater um pênalti e o Reinaldo ficou atormentando o Luciano dizendo que o Caleri estava querendo prejudicar ele, e o Luciano fala, eu caí na pilha do Reinaldo. É por causa de por ser um clube sem comando que jogadores como o Reinaldo são líderes. São líderes. Líderes podres, né? Líderes de panelinha, líderes é o pior líder que pode existir. Mas vai ter torcedor que eu vou chamar de cego, não vou chamar de burro, vou chamar de cego ou mal informado, que vai vir aqui defender o Reinaldo. Olha o tamanho da destruição que vocês fizeram no São Paulo. O torcedor acha normal isso. Ah, ele bate bem pênalti. Tem torcedor que acha normal isso. Então, eu só quis abrir esse parênteses da cobrança, porque eu acho que é o principal problema. Mas, voltando ao recado direto com você, Casares, tem esse gesto de dignidade. Eu tenho certeza absoluta que 99,9% da torcida do São Paulo que hoje te despreza, porque não é nem ódio. Eu não acredito que as pessoas tenham ódio de você. As pessoas têm asco e elas te desprezam. Você é desprezado pela torcida do São Paulo. Eu tenho certeza que se você tiver essa atitude, se você tiver esse gesto, você vai ser, pelo menos, respeitado pela torcida do São Paulo, por 100%. Vai ser respeitado, porque além de você ser desprezado, além de as pessoas terem asco de você, ninguém te respeita, assim como ninguém respeita o São Paulo, por culpa sua e de tanta gente, mas principalmente culpa sua. Eu, sinceramente, vou falar para você, eu duvido muito, meu amigo, minha amiga que está aqui, que ele vá fazer isso. Porque pode ser que seja patológico mesmo, seja um problema, seja uma doença, esse ego tão exacerbado, esse ego tão descontrolado que o Casares tem. Mas que pelo menos, Casares, pelo menos, você abra mão da próxima eleição e demita essas pessoas que te cercam. Esse bando de puxa-saco, esse bando de incompetente, esse bando de amiguinho, conselheiro que você coloca para cuidar da base, que você coloca para se relacionar